Livro de Provérbios, capítulo 21. O coração do rei é como ribeiros nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia o coração. Fazer o que é justo e direito é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. O olhar altivo e o coração orgulhoso, o campo não arado dos ímpios, produzem pecado. Os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com a língua mentirosa é ilusão fugaz para os que buscam a morte. A violência dos ímpios os arrastará, pois se recusam a fazer o que é justo. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver em um canto sobre o telhado do que dividir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do ímpio é fazer o mal, ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado, o ingênuo obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não terá resposta. O presente dado em segredo acalma a ira, e a dádiva oferecida às ocultas aplaca a maior fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da prudência repousará na companhia dos mortos. Quem ama o prazer passará a necessidade, quem ama o vinho e o azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e irritada. Na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. Quem segue a justiça e o amor encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem é cuidadoso no que fala evita muitos sofrimentos. O orgulhoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. O desejo do preguiçoso o mata porque suas mãos se recusam a trabalhar. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O sacrifício dos ímpios em si já é detestável, tanto mais quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o homem que sabe ouvir testemunhará com sucesso. O ímpio mostra no rosto a sua insolência, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria nem discernimento, nem conselho que possam se opor ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória depende do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas os ingênuos seguem adiante e sofrem as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia injustiça colhe calamidade. O castigo da sua ira será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Quem ama a pureza de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da estranha é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para se enriquecer, quanto quem dá presentes ao rico, ambos empobrecerão. 30 ditados dos sábios.
Ditado 1. Incline o ouvido e ouça os ditados dos sábios. Aplique o coração ao meu ensino, pois será agradável guardá-los no seu íntimo e tê-los todos na ponta da língua, para que você deposite sua confiança no Senhor. Hoje eu os ensino a você, sim, a você mesmo. Já não escrevi a você 30 ditados em conselhos e conhecimento, para ensinar-lhe a ser honesto e a falar a verdade, a fim de que responda com a verdade a quem perguntar? Ditado 2. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Ditado 3. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando esta conduta e cairá em armadilha mortal. Ditado 4. Não seja como aqueles que, com um aperto de mão, se empenham com outros e se tornam fiadores de dívidas. Porque se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Ditado 5. Não mude de lugar os marcos antigos que limitam as propriedades e que foram estabelecidos por seus antepassados. Ditado 6. Você já observou alguém habilidoso em seu trabalho? Ele se apresentará diante de reis e não se apresentará diante de gente desconhecida. Livro de Provérbios, capítulo 23. Ditado 7. Quando você sentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca na sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que ele oferece, pois esses alimentos são enganosos. Ditado 8. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Pare de pensar nisso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Criam asas e voam como águias pelo céu. Ditado 9. Não aceite a refeição de um hospedeiro mal intencionado, nem deseje as iguarias que oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e terá desperdiçado a sua cordialidade. Ditado 10. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele desprezará o discernimento das suas palavras. Ditado 11. Não mude de lugar os marcos antigos que limitam as propriedades, nem invada a propriedade dos órfãos, pois o seu Redentor é forte, ele lutará contra você para defendê-los. Ditado 12. Dedique à disciplina o seu coração, os seus ouvidos, às palavras que dão conhecimento. Ditado 13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Ditado 14. Meu filho, se o seu coração for sábio, então o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará quando seus lábios falarem com retidão. Ditado 15. Não inveje no seu coração os pecadores. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ditado 16. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se embriagam com o vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ditado 17. Ouça o seu pai, que o gerou, e não despreze a sua mãe, quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio nele se alegra. Que exulte a mulher que o deu à luz. Ditado 18. Meu filho, dê-me o seu coração,
Mantenho seus olhos nos meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher adúltera um poço estreito. Tal qual um assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. Ditado 19. De que são os ais? De quem os pesares? De quem as brigas? De quem as queixas? De quem os ferimentos desnecessários? De quem os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como a serpente e envenena como a víbora. Os seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas perversas. Você será como quem dorme no coração do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. Você dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando despertarei deste sonho para tomar mais um trago? Livro de Provérbios, capítulo 24, ditado 20. Não tenha inveja dos malvados, nem deseje a companhia deles, pois violência é o que planejam no coração, seus lábios só falam em criar confusão. Ditado 21. Com sabedoria se constrói uma casa, com discernimento ela se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem, do que é preciso e agradável. Ditado 22. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Uma guerra se faz com sábias orientações e a vitória é alcançada com muitos conselheiros. Ditado 23. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer na assembleia pública. Ditado 24. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. Os planos perversos do insensato são pecado e o zombador é detestável a todos. Ditado 25. Se você vacila no dia da dificuldade, como é limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte, detenha os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga: não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que avalia os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá a ele a cada um segundo o seu procedimento? Ditado 26. Coma mel, meu filho, porque é bom. O mel do favo será doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se a encontrar, você terá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Ditado 27. Não fique de tocaia, como faz o ímpio, contra a casa do justo, nem destrua o seu local de repouso. Pois, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a se levantar, mas os ímpios tropeçarão no mal. Ditado 28. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. Para que o Senhor não veja isso, se desagrade e desvie dele a sua ira. Ditado 29. Não se aborreça por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o malfeitor, e a lâmpada dos ímpios se a apagará. Ditado 30. Tema ao Senhor e o rei, meu filho, e não se associe aos rebeldes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Outros ditados da sabedoria. Estes são outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio: você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, sobre eles virão grandes bênçãos. A resposta sincera é como o beijo nos lábios. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e deixe pronta a sua lavoura. Depois disso, edifique a sua casa. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga: terei com ele o que fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte.
O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços para descansar um pouco mais. E a sua pobreza sobrevirá como um assaltante, e a sua necessidade como um homem armado. Livro de Provérbios, capítulo 25. Outros provérbios de Salomão. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelo servo de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Como o céu é elevado e a terra é profunda, assim o coração dos reis é insondável. Retire a escória da prata e o ourives terá material para produzir um vaso. Retire os ímpios da presença do rei e o seu trono se firmará com justiça. Não se engrandeça na presença do rei, nem reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei diga, suba para cá, do que ser humilhado diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará depois de tudo se o seu próximo o envergonhar? Resolva a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Para que aquele que ouvir isso não o envergonhe e você jamais se livre da sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como maçãs de ouro incrustadas em uma escultura de prata. Como brinco de ouro ou enfeite de ouro puro é a repreensão do sábio a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores, como nuvens e ventos sem chuva. É aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e o passe a odiar. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda, assim é o que dá falso testemunho contra o próximo. Como o dente estragado ou o pé deslocado, assim é a confiança no desleal na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa em um dia de frio ou derramar vinagre em uma ferida, assim é cantar com o coração entristecido. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver em um canto sobre o telhado do que dividir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta, assim é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Livro de Provérbios, capítulo 26. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que voa sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo não chega ao seu destino. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, a vara para as costas do tolo. Não responda ao tolo com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Responda ao tolo como a insensatez dele merece, do contrário ele pensará que é mesmo um sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim enviar mensagens pelas mãos do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao tolo. Como o ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do tolo. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio?
Há mais esperança para o tolo do que para ele. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, o leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. O preguiçoso mete a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o briguento é para atiçar discórdias. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até ao mais íntimo do ser. Como uma camada de escória de prata sobre um vaso de barro, assim é o discurso apaixonado que pode ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de 7 coisas detestáveis. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a maldade será exposta em público. Quem faz uma cova cairá nela. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira conduz à ruína. Livro de Provérbios, capítulo 27. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as 2 juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração, e uma amizade querida procede de um conselho sincero. Não abandone o seu amigo, nem um amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas os ingênuos seguem adiante e sofrem as consequências. Torne-se a veste de quem fica por fiador de um estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a um desconhecido. A bênção dada aos gritos cedo de manhã é recebida como maldição. A esposa briguenta é como goteira constante em um dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar azeite com a mão direita. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem somos nós. O Sheol e a destruição são insaciáveis. Como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato no almofariz, como o trigo no pilão, não conseguirá extrair a insensatez dele. Esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros fornecerão a você roupa e os bodes venderão a você o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e a sua família e sustentar as suas servas. Livro de Provérbios, capítulo 28. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão.
Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O pobre que oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro na sua conduta do que o rico perverso nos seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta a própria riqueza com juros exorbitantes, ajunta para outro que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho cairá ele mesmo na armadilha que preparou, mas os íntegros herdarão o bem. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há grande alegria. Quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra a misericórdia. Bem-aventurado o homem que é constante no temor de Deus. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta a opressão, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem corre atrás de fantasia se fartará de miséria. O fiel receberá muitas bênçãos, mas quem tenta enriquecer depressa não ficará impune. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o agrada. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles perecem, os justos florescem. Livro de Provérbios, capítulo 29. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria ao seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua riqueza. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os íntegros e procuram matar o homem reto. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor ilumina os olhos de ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, o seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline o seu filho e ele lhe dará paz. Ele trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas bem-aventurado é quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o tolo do que para ele. O escravo mimado desde pequeno, no fim se tornará insolente.
O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si próprio, mesmo sob juramento não ousa testemunhar. O temor aos homens gera ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os de caminho reto são detestáveis aos ímpios. Livro de Provérbios, capítulo 30, Ditados de Agur. Ditados de Agur, filho de Jaque, uma advertência. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: Sou o mais estúpido dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas na sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o nome dele e o nome do seu filho? Certamente você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. 2 coisas te peço, ó Deus, não me negues antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria, te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo ao Senhor, do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam o próprio pai e não abençoam a própria mãe. Os que são puros aos próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas, para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. A sanguessuga tem 2 filhas, gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas, 4 que nunca dizem, é o bastante. A sepultura, o ventre estéril, a terra, cuja sede nunca é saciada, e o fogo que nunca diz, é o bastante. Os olhos de quem zomba do pai e de quem despreza os cabelos brancos da mãe serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhotes do abutre. Há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar, o caminho do homem com uma moça. Este é o caminho da adúltera. Ela come, limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. 3 coisas fazem tremer a terra. 4 ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar da sua senhora. 4 seres da terra são pequenos, embora muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam a sua comida no verão. Os iracis, criaturas sem poder nenhum, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos que não têm rei, contudo avançam junto em fileiras. A lagartixa que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Há 3 seres que caminham com elegância, 4 que se movem com passo garboso. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. O galo, de andar altivo, o bode e o rei à frente do seu exército. Se você agiu como insensato e se exaltou, ou se planejou o mal, tape a boca com a mão, pois, como bater o leite produz manteiga, e torcer o nariz produz sangue, assim provocar a raiva produz contenda. Livro de Provérbios, capítulo 31. Ditados do rei Lemuel. Ditados do rei Lemuel, uma advertência que a sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste a sua força com mulheres, nem o seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam
do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer e vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Epílogo. A mulher de valor. Uma mulher de valor. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem, não mal. Todos os dias da sua vida, escolhe a lã e o linho e, com prazer, trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa e designa a tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Os seus braços são fortes e vigorosos. Ela percebe que o seu comércio é lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles se agasalham com roupas de cor escarlate. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. E o seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não come o pão da preguiça. Os seus filhos se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem valorosamente, mas você supera todas elas. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade.